que teu é o reino. Declare: teu é o reino. Senhor, é a glória para todo sempre, para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom desfrutarmos da sua presença, da sua graça, do seu amor, sentirmos essa atmosfera da glória de Deus, da presença de Deus. Nós vamos agora à palavra do Senhor. E eu quero convidar você que está na sua casa agora, marque aí os seus amigos do Face para ouvir essa palavra, para eles receberem também essa palavra. Você que conhece alguém, marque essa pessoa agora. Nós vamos para a palavra do Senhor, e eu creio que Deus nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, o Senhor vai falar à sua vida, Ele vai ministrar ao nosso coração através da palavra dEle, que é viva, é o pão que nos alimenta. Então quero convidar você que está na sua casa a pegar a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Eu sei que para alguns não vai ser fácil encontrar, né? Está lá nos profetas menores, Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum e Abacuque. Lá já no finalzinho do Antigo Testamento, procure aí na sua casa, na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, né? E vá para o livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, você vai manter a sua Bíblia aberta nesse texto do capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo a leitura do texto da palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que todos nós, na vida, existem aqueles momentos que a nossa alma, ela se torna inquieta. Há uma inquietação, há uma, vamos dizer, uma angústia, uma incerteza, como se uma nuvem ela pairasse sobre a nossa existência, e nesse momento nós começamos a questionar algumas coisas. Justamente esses questionamentos, ele é justamente produto de uma falta de resposta para algumas questões na nossa alma, na nossa mente. Aquele sentimento que você tem, que você ora, que você busca, que você fala com Deus, você olha para a sua realidade, você olha para o seu mundo e você percebe tanto problema, você percebe tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, tantas pessoas inquietas, tantos lares arruinados, tantas famílias destruídas, tantas pessoas sem rumo, sem direção, totalmente desorientadas. Você olha em sua volta e você percebe a violência, você percebe a injustiça, você vê que parece que a justiça não funciona mais. Você olha, você percebe inúmeras circunstâncias que mexe com a sua alma, que mexe com o seu pensamento, que mexe com você, opressão de todos os lados, e principalmente esses dias que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para as nações
Quantas e quantas vidas que foram ceifadas, quantas vidas que foram levadas por essa pandemia, e quantas outras milhares que ainda serão. E no meio de tudo isso, quando nós encontramos cidades inteiras paradas, totalmente vazias, desérticas, quando nós encontramos um prognóstico negativo, terrível da economia, vamos dizer mundial, nesse tempo nós ficamos inquietos e oramos e falamos com Deus, e você ora e vem aquele questionamento: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus, Ele ouve quando eu clamo? Aonde é que está Deus no meio de tudo isso? Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanto desastre, em meio a tantas pestes que assolam o nosso tempo, aonde está Deus? Muitas das vezes parece que Deus, Ele está inativo. Muitas das vezes pensamos que Deus não está ouvindo, e alguns chegam até mesmo a questionar a bondade de Deus, o caráter de Deus no meio da dor, no meio da tragédia. Quantas pessoas que nesta hora estão perguntando: olha, será que Deus realmente existe? Será que Deus está preocupado com a humanidade? Será que realmente Deus é amor, como ouvimos, como é pregado nas igrejas? E a nossa mente, o nosso coração se enche desses questionamentos quando nós olhamos para a nossa realidade. Os porquês vêm à nossa mente: o porquê isso, o porquê aquilo, o porquê eu, porquê aquela pessoa, porquê que estamos vivendo esse momento, porquê que estamos vivendo essa realidade, porquê tanta dor, porquê tanta tristeza, porquê tanto sofrimento nesse mundo. Se você não fez algum desses questionamentos em um determinado momento da sua vida, talvez um dia você fará. Talvez um dia você olhe para o céu e você diga: Deus, por que o Senhor não ouve a minha oração? Senhor, por que o Senhor não agiu no meio do meu problema? Deus, por que o Senhor não mudou essa minha realidade? Deus, por que o Senhor não interveio, não realizou um milagre na minha casa, na minha família, na minha vida? Deus, por que isso? Irmãos, esses questionamentos não é apenas seu. Lá por volta do ano 605 a.C., nós temos um profeta chamado Abacuque. E agora eu quero ir para a Bíblia, eu quero ir para esse texto, e eu quero que aí na sua casa você abra a sua Bíblia e você vai ver também os questionamentos desse profeta em meio a um tempo de tantas dificuldades. Olha o que diz a palavra, Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora veja o versículo de número 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não
crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, diante de um profeta que ele está cheio de questionamentos. Essa foi uma época muito difícil. O reino de Judá estava em um declínio total. A história bíblica nos mostra que alguns anos antes o rei Josias, ele havia feito algo extraordinário, uma reforma na nação de Judá. Coisas fantásticas. Foi um tempo de glória, foi um tempo de conquista, foi um tempo de avanço. Mas as conquistas, as reformas desse rei, elas não perduraram. Elas não demoraram, e um declínio e o desastre, vamos dizer, começou a caminhar pelas ruas de Judá. E agora nós temos um rei no trono, que é o rei Jeoaquim. E a situação de Judá, ela está complexa. Se você olhar para o texto, você vai perceber que o profeta, quando ele olha para a sua sociedade, quando ele olha para os seus dias, o que ele percebe é a iniquidade. O que ele percebe é a opressão. O que ele percebe é a destruição, é a violência, é a contenda, é a confusão. A lei já não é mais praticada. O povo esqueceu a lei. O povo está pisoteando a palavra de Deus. A justiça, ela é torcida. A justiça, ela é deixada de lado. Os tribunais já não estão mais do lado da justiça, já não estão mais do lado da verdade. Então é no meio de tudo isso que diz a palavra oráculo ou sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque, ele recebe uma palavra da parte de Deus. Ele recebe uma palavra do Senhor, uma palavra que na verdade é um peso, é uma sentença, é algo difícil de ser proclamado, difícil de ser anunciado. E quando você olha para o texto do profeta Abacuque, você vai perceber que na verdade, logo no início do capítulo, ao longo do texto, há uma diferença entre Abacuque e os demais profetas, porque os demais profetas, eles falam diretamente para a nação, eles falam para o povo, condenando, falando do pecado, da realidade da sociedade. E quando você olha para Abacuque, você percebe que Abacuque, ele não está falando para o povo, ele está falando para Deus. Há um diálogo, há uma conversa entre Abacuque e Deus. Ele está dizendo: Senhor, parece que o Senhor não age, parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não se interessa, porque até quando eu vou clamar? Ele diz: até quando que eu vou clamar? E o Senhor não vai me escutar, e o Senhor não vai me ouvir. Até quando eu vou gritar? Veja que primeiro ele diz: olha, ele clama. Depois que ele clama, ele percebe que nada aconteceu. Ele começa a gritar com um desespero profundo na sua alma. Irmãos, às vezes nós olhamos, e assim como Abacuque, nós também pensamos: será que Deus se importa conosco? Será que Deus, Ele está agindo? Será que Deus, Ele está se manifestando, trabalhando, fazendo alguma coisa?
Por que que nós questionamos isso? Porque nós oramos e nós não vemos a resposta imediata de Deus. Abacuque orou, ele falou com Deus, ele gritou, ele clamou ao Senhor, mas não tem nenhuma resposta. Os céus estavam fechados sobre Abacuque, ele não conseguia perceber, ele não via, ele ora, ele busca, ele fala com Deus, ele grita pelas ruas da cidade, é como se ele saísse gritando, clamando: Deus, aonde o Senhor está? Deus, o Senhor não me ouve, Deus, o Senhor não me vê, Deus, aonde está o Senhor que não ouve a minha oração? Irmãos, esse sentimento de que Deus não responde imediatamente, nos leva a pensar que Deus está inativo, nos leva a pensar que Deus não está, vamos dizer, se importando muito. Uma outra questão que nos leva a essa ideia também, é quando nós estamos com problemas, e parece que o livramento não vem. Parece que aquilo que precisamos não vem, a vitória que precisamos não vem. Você pode olhar no versículo de número 2. O profeta, ele está gritando, ele está falando, e nada acontece. Não tem livramento, não tem milagre, não tem uma palavra de Deus, não tem uma resposta à oração do profeta, não tem uma resposta a nada, a situação não muda. O profeta ora, o profeta clama, ele grita, ele fala diante de Deus, mas nada acontece em sua volta. Aquele milagre que ele quer, a transformação da realidade que ele quer, permanece a mesma. A opressão permanece, a violência permanece, a injustiça permanece, a guerra permanece, a lei sendo rejeitada, Deus sendo deixado de lado, permanece. E nesse momento parece que olhamos e Deus está indiferente à realidade. Parece que Deus está indiferente à situação. Parece que Deus não faz sentido nesses momentos. Porque você ora e nada acontece. Você está buscando, você está clamando, e o livramento de Deus não vem. Você está no meio do problema, no meio da crise, e nada acontece. E para o profeta, se você perceber, para Abacuque, a situação parece que se complica, parece que Deus não faz sentido nesse momento, porque ele percebe que os ímpios estão triunfando. Ele percebe que aquele que não teme a Deus, que não anda na palavra de Deus, que não anda com Deus, está triunfando, as coisas estão acontecendo. Por isso que ele pergunta, e ele fala, e ele grita: até quando? Por que, Senhor? Qual é a razão que o Senhor me mostra a iniquidade? Porque o Senhor me faz ver a opressão, a destruição, a violência. Nos Abacuque, ele está escrevendo em uma época em que o povo abandonou completamente a lealdade a Deus e a palavra de Deus, e o profeta está cercado de violência, destruição e conflito. A palavra de Deus não era mais o centro. Deus já não era mais a prioridade daquela nação. E lá está um profeta gritando e clamando, e nada acontece. Parece que Deus não faz sentido nesse momento. E a pergunta é: como sabemos que Deus se importa? Como sabemos que Deus faz sentido?
Porque pense bem, o profeta ele está no meio daquela realidade a mais desesperadora, a mais terrível possível. Como nós já vimos, o texto, ele é um texto denso, é um texto pesado, porque as palavras são densas e pesadas. A partir do versículo 2, você vê que é iniquidade, é opressão, destruição, violência, contenda, a briga, o litígio, a lei que se afrouxa, a justiça que não se manifesta nunca. Ele fala do perverso que cerca o justo, que a justiça ela é torcida. Pense bem nessa realidade, alguém orando para mudar essa realidade, alguém orando para mudar essa história, alguém falando com Deus: Deus, o Senhor não vai salvar, Deus, o Senhor não está me ouvindo, Deus, o Senhor não vai agir. É como esse tempo que nós estamos vivendo. Pense nessa pandemia que tem assolado o mundo, pense em milhares e milhares de pessoas que estão infectadas, que estão nos hospitais, e muitos que estão prestes a morrer. Olhe para uma sociedade com uma crise econômica, com uma crise social, com uma crise moral, com uma crise espiritual. E aí você se levanta e nós dizemos: então vamos nos levantar como igreja e vamos orar e vamos profetizar para que Deus mude a realidade. É o que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, não se assuste com o que está aqui. Não se assuste com o que eu falei até agora, porque quando o profeta, ele pensa que Deus não faz sentido, quando ele pensa que Deus está inativo, olha o que diz o versículo de número 5. De repente é como se Deus irrompesse na história do profeta. É como se Deus invadisse a realidade do profeta e Deus bradasse bem alto e dissesse: eu não estou inativo, eu sou Deus vivo e verdadeiro, eu estou presente. Mas só que é o seguinte: o profeta pensa que Deus não está ouvindo a oração, e Deus vai dizer: eu estou ouvindo a sua oração e eu vou responder a sua oração. Só que a resposta da sua oração não é como você pensa, não é da maneira que você pensa. E aí, irmãos, eu quero dizer que Deus faz sentido, e que Deus não está inativo, e que Deus se preocupa por algumas razões que nós podemos inferir desse texto. A primeira delas é que Ele tem o controle da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Onde podemos perceber essa verdade? Olhe para o versículo 6. Aí na sua casa, olhe para o versículo 6. As primeiras palavras. Olha o que diz: eis que suscito os caldeus. Eis que eu estou levantando os caldeus. Agora preste atenção, olha o que Deus está dizendo com isso. O profeta está falando para Deus, falando da realidade, do problema que a nação está vivendo, da situação desesperadora, e Deus diz: vai piorar. Vai piorar, por quê? Porque eu controlo a história, e eu estou levantando os caldeus. Quem eram os caldeus? Irmãos, os caldeus eram os babilônicos, a potência da época.
o exército mais poderoso da época, um exército que há poucos anos havia esmagado o Egito, havia vencido o Egito, e Deus está dizendo: olha, eu vou levantar esta nação, uma nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, e ela vai se apoderar de todas as moradas, das moradas. Eles são pavorosos, terríveis. E essa nação que eu estou levantando é para mostrar o meu controle sobre todas as coisas. Eu estou levantando esta nação com um propósito, e o propósito é disciplinar a nação de Judá. É como se Deus estivesse dizendo: Abacuque, você está vendo miséria, você está vendo opressão, você está vendo violência, você está vendo contenda. Então se prepare, porque uma nação feroz e terrível, uma nação impetuosa e amarga, ela vai vir contra Judá, e ela vai devastar, ela vai destruir. Isso deixou o profeta mais perplexo ainda, porque ele está buscando uma boa notícia, ele está buscando que Deus dê uma boa nova, e Deus vem e dá uma má notícia para o profeta. Porque, irmãos, às vezes eu olho para a nossa realidade, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, e nós queremos uma boa notícia, e de repente Deus está dizendo: não, eu não tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma má notícia, porque vocês pecaram, transgrediram a minha lei, a minha palavra, me rejeitaram, me abandonaram. Mas por isso que até às vezes eu temo, quando eu levanto a minha voz em oração para dizer: Deus, detém essa pandemia. Porque se Deus está no controle de tudo, se Deus controla a história, Ele sabe do porquê. Ele é a causa de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então o nosso Deus, Ele não está inativo. O nosso Deus, Ele faz sentido em todos os tempos. E Ele está dizendo: Abacuque, eu controlo todas as coisas. Você quer ver como eu controlo? Eu estou levantando uma nação, uma das piores nações da terra, que eles tinham o costume de vencer uma outra nação e trazer aqueles povos escravizados, e principalmente o rei dentro de uma jaula como um animal, para mostrar a grandeza deles e o poderio deles. Então, irmãos, quando Deus não faz sentido, tenha isso em mente: Deus tem o controle da história. Segunda coisa, quando Deus não faz sentido, às vezes não faz sentido, sabe por quê? Porque nós vemos apenas uma parte da imagem, nós vemos apenas uma parte do quadro. Olhe para o versículo 5. Deus responde à oração de Abacuque e diz: vede entre as nações. Veja, Abacuque, olhe, Abacuque, para as nações. Abacuque, você está olhando apenas para Judá, você está olhando apenas para a sua realidade geográfica. Sua visão é pequena, sua visão é restrita, sua visão é uma visão paroquial. Ele está dizendo: Abacuque, eu quero que você tenha uma visão maior, eu quero que você veja o quadro maior, porque você está focado em sua realidade, você está focado no seu problema, você está focado no seu país. Mas eu quero que você olhe para as nações, olhe para o que eu vou fazer. Irmãos, e quando nós olhamos para essas realidades, quando se trata de entender o que Deus está fazendo, e esse é o nosso grande problema, porque às vezes nós queremos entender o que Deus está fazendo. Eu e você, minúsculas criaturas neste vasto universo, queremos entender a mente do infinito, queremos compreender o incompreensível, queremos prescrutar
os projetos, as ideias e os planos daquele que ultrapassa todas as realidades, daquele que diz a palavra que o céu não pode contê-lo, que a terra não pode contê-lo, que nada, porque ele é maior do que todas as coisas. Um escritor, comentando sobre essa nossa pequenez diante do projeto de Deus, ele diz que nós somos como uma formiga em uma obra de arte. Pense naquele quadro bonito, bem pintado por um artista famoso, e ele diz: olha, nós rastejamos pelo marrom escuro e pensamos que toda a vida é marrom escuro. Então chegamos ao verde e pensamos: isso é melhor, agora tudo é verde. Mas logo em seguida vem um azul escuro, e depois um pingo de amarelo, uma faixa de vermelho, e depois outro pedaço de marrom. Em nossa jornada, de uma cor para outra, nunca percebemos que Deus está realmente pintando uma obra-prima em nossas vidas, usando apenas algumas cores. Porque nós pensamos que a vida é só verde, pensamos que a vida é só azul e não tem sentido naquilo que pensamos, quando na verdade tem um quadro maior, tem um projeto maior, tem um poder maior. Irmãos, Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele não desperdiça tempo, Deus tem um propósito, Deus tem uma razão para tudo em nossa vida e em nossa história. A questão é que eu e você, nós só vemos uma parte do quadro. Nós só vemos uma parte da realidade, porque a nossa visão ela é pequena, a nossa visão é limitada, e nós não entendemos o que Deus está fazendo no mundo. Não adianta profeta esse ou profeta aquele se levantar e dizer alguma coisa, porque ninguém sabe os projetos e os planos do coração de Deus. Nós nunca vamos entender. Talvez nem depois, porque Ele está acima e Ele está além. Então quando nós pensamos que Deus não faz sentido, eu preciso perceber que Ele está no controle. Eu preciso perceber que eu estou apenas vendo uma parte do quadro, uma parte do todo, uma parte da imagem. Terceiro, eu preciso entender que Deus não se limita ao que achamos que Ele deveria fazer. Deus não está limitado ao que você pensa que Ele deve fazer, a maneira como Ele deve fazer, do jeito que Ele deve fazer. Irmãos, esse é o nosso grande problema, porque o profeta, ele pensava, Abacuque, ele imaginava, no seu clamor, no seu até quando, na sua ânsia para que Deus rompa o seu silêncio, ele pensa, ele imagina a maneira como Deus deveria agir, como Deus deveria se manifestar. E nós não sabemos. Um escritor, ele disse o seguinte, um sábio, ele disse o seguinte: escreva seus planos a lápis e dê a Deus uma borracha, porque Deus pode apagar na hora que Ele quiser, porque Deus pode mudar na hora que Ele quiser. Então Deus, Ele sempre faz o que Ele quer. Se o seu Deus sempre faz o que você quer, o que você deseja, provavelmente esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus da Escritura, porque o Deus da Bíblia não é um Deus que está a serviço dos desejos, dos caprichos, das intenções humanas, não. O Deus da Bíblia não é esse Deus territorial, não é esse Deus que nós podemos embalar dentro de uma caixinha e dizer: Deus é assim, Deus vai fazer assim, Deus vai trabalhar assim, Deus vai agir assim. Não. Ele é um Deus que Ele faz do jeito que Ele
quer, da maneira que Ele quer. O profeta está orando e ele está dizendo: olha, eu vou levantar a Babilônia para castigar Judá, eu vou levantar a Babilônia para invadir Judá. Era incompreensível isso, irmãos. Não foge do raciocínio humano, da percepção humana. Entende como, Senhor? Como que o Senhor vai usar um povo que é pior do que o teu povo? Como que o Senhor vai usar o ímpio, que não tem Deus, que não respeita Deus, que não tem a palavra, que não tem a revelação de Deus, como que o Senhor vai usar para castigar o teu povo? Sabe por que Deus vai usar? Porque Deus não se limita ao que achamos que Ele deve fazer. Não somos nós, irmãos, que ditamos as regras. Não somos nós que dizemos como Deus deve fazer, como Deus deve agir, como Deus deve se manifestar. Porque, irmãos, Deus é muito maior do que as nossas ideias insignificantes, do que os nossos projetos mesquinhos e pecaminosos. Deus é muito maior. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, no meio de toda a pandemia, no meio de toda a crise, no meio de todos os problemas da vida, saiba de uma coisa: Deus não está sujeito ao programa do homem, Deus não está sujeito à agenda do homem, Deus não está sujeito aos ditames humanos. Deus obedece à agenda dele, ao projeto dele, ao plano dele, e os caminhos dele são inescrutáveis. Nós não podemos entender e compreender. Então, quando Deus parece que não faz sentido, saiba que Ele está no controle. Saiba que você vê apenas uma parte do quadro. Saiba que Ele não se limita a fazer o que nós achamos que Ele deveria fazer. Quarto lugar, saiba que Deus age no tempo certo e na hora certa. Deus, enquanto o profeta estava clamando, buscando, orando, Deus não fala nada. Mas chegou o momento certo, que Deus disse: olhe, veja, fique maravilhado, porque eu vou realizar. Eu vou fazer. Eu vou fazer, irmãos. Deus, Ele nunca chega adiantado, e Deus nunca chega atrasado. Deus chega na hora certa. E quando Ele vem, Ele vem na hora dEle, Ele vem no tempo dEle, e Ele cumpre a agenda dEle. Ele cumpre o que Ele estabeleceu. Ele cumpre aquilo que Ele predeterminou, de acordo com o conselho da sua santa e preciosa vontade. Se você olhar para a vida de Jesus aqui na terra, se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que Jesus andava de acordo com o horário do céu, de acordo com o tempo de Deus. Você olha para João capítulo 2, você olha para vários outros textos, e Jesus vai dizer: olha, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dentro do cronograma do Pai. Gálatas vai dizer que no tempo certo, vindo a plenitude dos tempos. O que é isso? Chegando o tempo certo, chegando o tempo de Deus, chegando a hora de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E agora Jesus vai viver dentro do projeto de Deus, dentro do tempo de Deus, vai fazer as coisas de Deus, no tempo de Deus e na hora de Deus. Então, meus irmãos, quando Deus parece que não tem sentido, saiba disso: Deus age
no tempo dele e na hora dele. Se você olhar o versículo 5, é claro. Veja, ele diz, porque eu, quem é esse eu? É Deus. Porque eu realizo, porque eu faço. E ele vai dizer que é uma obra iminente em vossos dias. Depois ele vai dizer, olhai, maravilhai-vos do que eu vou fazer, porque é uma obra inacreditável, obra tal que vocês não vão crer quando for contada. Vede entre as nações, ficai maravilhados. Irmãos, Deus age, Deus se manifesta no tempo dele e na hora dele. Mas também, irmãos, Deus, quando Deus parece não fazer sentido, creia que Ele está ouvindo a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração. Deus garante que Ele ouve a nossa oração. Deus garante que Ele ouve o clamor. Abacuque havia perguntou se Deus estava ouvindo as suas orações, sua oração por justiça. Ele diz, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? E aí de repente no versículo 5, Deus vem, Deus se manifesta, Deus fala, Deus age na história, Deus vem ao encontro do profeta, Deus ministra ao coração do profeta, Deus realiza a sua obra, Deus manifesta o seu poder. Então você pode orar, Deus vai ouvir a sua oração, só que a resposta da sua oração pode ser bem diferente daquilo que você quer, pode ser bem diferente daquilo que você pensa. Abacuque pensava uma coisa, orava por uma coisa, ele orava para que algo acontecesse, para que a sua realidade fosse mudada, e a resposta de Deus é bem diferente, que deixa o profeta mais perplexo ainda, que deixa o profeta em crise, em desespero. Talvez, na maioria das vezes, nós oramos e Deus responde e nós não entendemos, e não vamos entender. E Deus não vai te dar explicação, porque às vezes nós queremos uma explicação. Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Irmãos, Deus não vai dar explicação para mim e para você. Deus não deve explicação para nenhum de nós, porque Ele é rei, Ele é soberano, Ele é o Senhor do céu e da terra. Diz a palavra que Ele tem tudo sob o controle absoluto dEle. Então tudo está, como já falei, dentro do projeto dEle, do plano dEle. Ele faz como Ele quer. Então Ele vai responder a sua oração, o seu clamor, no tempo dEle, na hora dEle, da maneira que Ele quiser. Então Deus não está inativo, Deus está agindo nesse mundo, mesmo em meio a tanto sofrimento, Ele continua, como diz a canção, Ele continua sendo Deus. Um escritor, ele disse o seguinte: o mesmo sol que endurece o barro, derrete a cera. É nossa escolha se deixaremos o inevitável, vamos dizer, o sofrimento, a dor, os infortúnios da vida, as pandemias da vida, nos endurecer ou nos amolecer. É a minha, é a sua reação a isso. Podemos, no meio da tragédia, da dor, olharmos para o céu com esperança e dizer: eu tenho um Deus que controla e que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que ouve a minha oração, eu tenho um Deus que faz o que Ele quer, eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas, mudar todas as coisas, eu tenho um Deus que está no controle de tudo, porque tudo depende dEle. Então saiba de uma coisa: se para você, no meio de tantas tragédias, Deus não faz sentido, eu quero dizer que Ele faz sentido sim. Ele é o Senhor absoluto da história.
Se Deus quiser acabar com essa pandemia, Ele vai acabar. Se Ele não quiser, ela vai permanecer. Se Ele quiser que eu viva, eu vou viver. Se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer. Se Ele quiser que você morra, você vai morrer. E morrendo ou vivendo, nós vamos viver para Ele. Nós não dependemos das circunstâncias. Nós não vivemos por causa de bênção, por causa de milagre, por causa de economia. Nós vivemos porque Deus é o Senhor. Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda. E Ele está agindo, vai permanecer agindo para sempre em nossa vida. Creia nessa verdade. Deus sempre vai continuar sendo o Senhor da minha e da sua e da igreja do Senhor, sendo sempre o Senhor de todas as coisas. Ele não está inativo. Ele se importa comigo e com você, porque Ele é Deus. Coloque-se em pé, vamos orar nessa hora. Eu quero convidar você a orar esta hora em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, aí na sua casa, aí no seu lar, com a sua família, diante dessa palavra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor, esta noite, Senhor, que essa palavra, Deus, toque no coração, mova cadeias e barreiras, traga libertação, traga transformação, traga mudança, porque o Senhor é Deus. E como aquela canção diz, se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, mesmo assim, o Senhor continuará sendo Deus. O Senhor continuará sendo o Senhor. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se não curar, o Senhor é Deus. Nós cremos nessa verdade. Nós viveremos de acordo com essa verdade, Deus. Minha fé. Declare essa canção. As coisas que podes fazer. Declare isso em nome de Jesus. A te adorar pelo que és. Declare em nome de Jesus. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Aí na sua casa, adore. Adore o Senhor com essa canção. Declare essa canção. Declare. Aleluia. Te adoramos. O Senhor é Deus. Tu és o Deus da tua igreja, do teu povo. Tu és Deus, tu és o Senhor. Nós cremos, nós cremos, nós profetizamos, nós profetizamos. É o Senhor que faz no teu tempo, na tua hora, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. É verdade, Jesus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele, somente dele vem. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus. Declare na sua casa. Declare na sua casa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele também é Deus. Na porta abrir, Ele é Deus. Mas aleluia. Glórias sejam dadas a Ele. Glórias sejam dadas a Ele. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Deus está na sua casa. Creia nisso. Ele está visitando sua casa agora. Receba aí na sua casa o toque dele, a presença dele. pelo que Ele faz, Nós adoramos eu adoro pelo que Ele é. Aleluia. Mas o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. mas o Que que houver, sempre sempre, sempre, sempre.
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu adoro pelo que Obrigado, Senhor, porque sentimos Tua presença neste lugar esta noite. Porque o Senhor sempre o Senhor será Deus. Sempre o Senhor continuará sendo Deus. Continuará sendo o Senhor da história. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana de bênçãos. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Durante a semana estamos aí estudando a Bíblia juntos. Quarta-feira, não esqueça disso. Quarta-feira às 19 horas, nós temos o nosso estudo bíblico, a exposição da carta aos Hebreus. Vamos estudar a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Na sua casa, ore pela igreja do Senhor. Ore pela igreja do Senhor. No sábado nós estamos com a nossa escola bíblica online também, estudando a Bíblia. Vem, estude a Bíblia conosco. E no domingo que vem nós temos o nosso culto no mesmo horário, com uma palavra de Deus para a sua vida, com uma palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe depois aí no seu perfil a ministração da palavra, o nosso culto. Marque as pessoas para receber essa palavra. Que o Senhor venha te abençoar durante essa semana. Que a graça dele seja sobre a sua vida, o cuidado dele. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória. Eu oro em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus.